Olá, ouvinte da Rádio Universitária, começando mais um programa Bate-Papo Esportivo, apresentado por mim, Leandro Trindade, sempre na companhia do companheiro Paulo Henrique Chaves, diretor de comunicação da Atlética Unifei. O programa é editado e produzido por Nicole Gomes, levando sempre, toda semana, tudo o que acontece de melhor no esporte municipal, estadual e nacional. Hoje temos no estúdio a companhia do amigo William Cardoso, São Paulino, também aqui dos amigos da Rádio Unifei, certo? E estaremos aqui discutindo, além do futebol, vamos falar mal do São Paulo, é claro, né? bem do Flamengo, aos amigos torcedores do Flamengo, né? Os ouvintes podem estar participando através do e-mail radiounifei@unifei.edu.br e também nos acompanhar pelo Twitter, @radiounifei. Confira agora as principais manchetes de hoje. Perdão, Leandro. No box, hoje a gente tem a luta entre Holyfield e Williams, que terminou sem vencedor. Corte no supercílio do tetracampeão dos pesados interrompeu a luta antes do início do quarto assalto. Futebol. Destaque para o Campeonato Carioca. Vasco volta a dar vexame e perde a segunda consecutiva no Carioca. Equipe do técnico PC Guzmão foi derrotada pelo Nova Iguaçu por 3-2 e segue 100 pontos no estadual. Campeonato Paulista, com 2 gols de Elano, Santos goleia prudente e garante 100% de aproveitamento após 3 jogos no Paulista. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copinha. Flamengo vence o Desportivo nos pênaltis e vai à final da Copinha. Com um gramado em péssimo estado, o time carioca volta a decidir a competição após 90 minutos de jogo bastante movimentado. Não é 90 anos depois. Não chega muito longe disso, não. Bahia bate o América de Minas e vai enfrentar o Flamengo no final da Copinha. O Madison marca 2 vezes e faz o tricolor o primeiro nordestino a chegar à decisão do torneio, que será na próxima terça-feira no Pacaembu. Torneio Sub-20. Campeonato Sul-Americano Sub-20, decisão para a vaga olímpica. O campeonato é longo, eu e o Paulo já comentamos isso em outro programa. E na última rodada, racismo e empate completam a viagem desastrada da seleção Sub-20 pelo Peru. E no tênis tem o aberto da Austrália. Vera Zvonareva confirma o favoritismo e passa às quartas de final no Australian Open. A russa ainda pode terminar o torneio como a nova número 1 do mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Williams. Boa tarde. Prazer novamente, né, Paulo, estar aqui. O William, é um prazer ter você aqui acompanhando a gente. Prazer é todo meu. Vamos começar o programa com uma notícia passada, né? Não que o Holyfield seja do passado. Vamos ler a matéria, Nicole. Evander Holyfield reclama de cabeçada, é vaiado e a luta acaba sem resultado. Luta polêmica lá nos Estados Unidos. Holyfield é um dos atletas mais velhos ainda em atividade no mundo do esporte. O boxeador tem 48 anos de idade. Na madrugada deste domingo, tentou mais uma vez quebrar o recorde de lutador mais velho a ser campeão da categoria de pesos pesados. No entanto, não conseguiu por sua própria culpa. Ele reclamou de uma cabeçada. Isso o impediu de prosseguir com o combate, que teve como resultado a ausência de um vencedor e terminou com sonoras vaias da torcida. Diante de Sherman Williams, dos Bahamas, o peso pesado não concluiu seu combate, reclamando de um corte sofrido após uma cabeçada sem intenção. Holyfield busca aos 48 anos o recorde de mais velho campeão dos pesos pesados. Sua intenção é ultrapassar George Foreman, detentor de cinturão mundial aos 45 anos. Foi no segundo assalto que a cabeçada não intencional atingiu Holyfield e ficou com um corte acima do olho esquerdo. Apesar de não ser profundo, o problema supostamente prejudicou a visão do norte-americano. No intervalo para o quarto assalto, Holyfield e sua equipe não retornaram. O árbitro então alegou que o problema não foi causado intencionalmente e que, portanto, Holyfield não foi de fato derrotado, como também poderia ter sido decidido. Durante o anúncio, o público vaiou. Bem, Paulo, eu começo não tô sorrindo. Semana passada eu trouxe essa curiosidade também, notícia, porque
aos 48 anos, o Holyfield voltava a lutar. Ele faz aqui ele tem uma intenção de ultrapassar George Foreman, que aos 45 anos foi detentor do cinturão. Vale lembrar que o George Foreman não parou de lutar. Ele conseguiu o cinturão e ficou 2 anos, se eu não me engano, apenas com o cinturão de campeão. Nós temos hoje, se não me engano, no canal da ESPN Brasil, uma pesquisa. Hoje é dia do aposentado, vocês sabiam? Sabia, Paulo? Não. Sabia? Os esportistas aposentados. E aí vem, né? Do futebol. Aí o pessoal da ESPN foi legal. Vamos votar o esportista aposentado em atividade. Aí começaram Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo agora no São Paulo, né? O Pet no Flamengo. E temos vários futeboleiros, né? Aposentados. Ex-jogadores em atividade. O Holyfield, como ele parou e ficou um bom tempo sem jogar, né, Paulo? É que você sai de cabeçada, quando não é cabeçada, morde na orelha. É impressionante, e quando ele levou a mordida na orelha, ele levantou e continuou lutando. A cabeçada resolveu atrapalhar. Olha, qualquer coisinha. Não, eu acho que é o seguinte, nós conversando, eu acho, um amigo meu me ligou semana passada, né, a respeito da notícia. Um abraço, viu, Sérgio? O Gerson ligou semana passada, ouvinte nosso, e comentando, não, é legal ver o Holyfield voltando, ele é um grande lutador, Sim, eu acredito que ele foi, realmente, né, Paulo? Já foi, né? Foi. Assim como o Schumacher foi hepta, campeão da Fórmula 1, excelente. Mas quem acompanhou a Fórmula 1 ano passado, a gente comentou aqui, né, em outra ocasião, Paulo? Não fez nada, né? Um fiasco, né? A bem da verdade é isso, né? Eu acho que, desculpa, mas eu acho que prova muito essa questão do Schumacher, que haveria uma certa facilitação para ele, porque de acordo com que mudou as regras da federação, pode-se dizer que bom, agora ficou difícil para o Schumacher. Não tem mais facilidade também. E outra coisa, eu penso de assim, equipe, é saber parar, né? Nós conversamos sobre saber parar. Nós temos alguns profissionais da bola que souberam passar, outros também. Não estou criticando o Holyfield, parabéns para ele, mas esse título que ele está buscando, acho que é pior que a contagem dos mil gols do Romário, né? O Romário... Porque a federação que vai ser campeão, ele não vai lutar contra os melhores. Não pode. Ele está caçando a federação mais fácil ali. Ele está procurando ganhar o cinturão dos aposentados do boxe. Ele tem chance, viu? Eu cheguei a ver o primeiro round da luta e é muito tarde. Eu até peço desculpa ao ouvinte, semana passada eu disse que era na quinta e foi na madrugada de sábado para domingo. Foi até um equívoco meu semana passada. Eu li dia 22 e comentei que era na quinta, né? Mas não, a de 22 foi sábado, né? De sábado para domingo. Mas isso não muda nada, Paulo. Eu não me vejo disputando um torneio de tênis ou de futebol com um garoto de 20 anos e querer que seja a mesma coisa, né? Não tem jeito. É impossível. Se de repente o Holyfield voltasse, mas numa outra situação, de repente como, sei lá, surgiu um cargo para ser um treinador, algo diferente dentro do mundo do boxe, ficaria bem mais... É o que os profissionais, vamos dizer, os profissionais que estão sabendo sair do esporte têm feito, né, Luiz? Sim. Repara você, o Caio saiu novinho do futebol, vai ser comentarista. Alguns jogadores deixam de ser jogadores, vão ser técnicos. O Michael Jordan, se eu não me engano, quando saiu, partiu para o golfe, depois do golfe foi ser comentarista. Hoje é dono de equipe. Hoje é dono de equipe. O próprio Rivaldo, né, que nós estamos citando. Sim. Vamos citar daqui a pouco, né, novo jogador de São Paulo. Ainda não. Pode jogar em São Paulo e ser presidente do Mogi? Grande polêmica. E não é só por ser presidente, Paulo. Vamos supor que ele se afasta da presidência. Não, mas ele é dono do time. O Mogi emprestou ele para São Paulo. Ele se emprestou para São Paulo. É um dinheirinho básico, né? Negócio, tá meio confusa essa história. Futebol brasileiro, não tem jeito. Bem, o Holyfield ele virou notícia, e notícia interessante pra gente, né? Os ouvintes que gostam de boxe, né? Não sou um apreciador não, viu, Paulo, do boxe. Não. Eu acompanhei o Mike Tyson, o próprio Maguila. Depois o Mike Tyson perdeu a graça. Perdeu a graça, ele foi um grande futebolista, né? Tava legal. Depois já era. Mas tá aí, é uma matéria que a gente traz para o programa
mas a título de saber parar, ou então, em homenagem hoje, parabéns aos aposentados, né? Os que não estão tentando ficar em atividade, né? Porque os aposentados em atividade, alguns... O interessante, eu vou chegar no futebol, aí eu vou comentar uns outros comentários que eu vi essa semana. Não me deixe esquecer de falar do Felipe do Vasco, não. Não me deixa, não. Sim. Esse está aposentado faz tempo, né? 33 anos. Tenista russa Vera Zvonareva passa as quartas de finais no Australia Open. Sem grande susto no Australia Open nessa segunda-feira, ela voltou a vencer de forma confortável. Com isso, conquistou uma vaga nas quartas de finais do torneio. A vítima do dia foi a tcheca Iveta Benozova, 60ª colocada no ranking. Iveta saiu na frente, mas... Ixi, perdi a metade da notícia aqui, pessoal. Se eu achar aqui. Me ajuda aí, Nicole. Então, a Iveta ela saiu na frente, mas não conseguiu acompanhar aí o ritmo da favorita, né? A vitória da Zvonareva foi por 6-4 e 6-2 em cerca de 1 hora de partida. Até agora, a vice-líder do ranking só perdeu um set em Melbourne, na segunda rodada, diante da serba Bojana Javonovski. Isso aí. Vera foi a vice-campeã em Wimbledon do US Open do ano passado. Para alcançar a liderança do ranking mundial em Melbourne, ela precisa levantar o troféu e ver Caroline Wozniak eliminada na próxima rodada. O próximo obstáculo da tenista russa será outra tcheca que não perde há 9 jogos. Beleza, né? Você perder a página da... Na verdade, a nossa amiga a Nicole, ela está ali com o computador em mãos, né? Então a notícia não está impressa. Eu sou do pessoal antigo, eu vou chegar na tecnologia ainda. Então eu estou ainda com impresso, né? E o meu impresso, na verdade, ele estava apagado, Nicole. Depois que eu percebi aqui. Metade da matéria não saiu impressa. Alguma surpresa até agora? Essa Austrália Open? Então, olha, eu estou com a tabela das quartas aqui, o Paulo, vou até ler. No masculino, Rafael Nadal enfrenta Davi Ferrer, sem novidades. Alexandre Dolgopolov enfrenta Andy Murray. Bem, o Alexandre Dolgopolov, eu nunca ouvi falar. Mas o Andy Murray, todo mundo conhece. Thomas Berdych, conhecido Novak Djokovic, essa é uma outra chave, né? Bem, o Stanis Wawrinka, o pessoal brinca que é o Stanis brincando, Stan a brinca, né? Porque ele brinca, ele joga muito. Ele ganhou, o último jogo dele foi contra o Djokovic, não, acho que foi o Roddick, né? Foi o Roddick, e ele ganhou 3-0, eu achei até de forma muito fácil mesmo. E o Federer, não tem novidade. Acho que na chave masculina a decepção ficou pelo Belucci, né? Que acabou perdendo na segunda rodada. E perdeu um jogo fácil, né? Um cara 200 e tanto do mundo, né? Ele perdeu pro Arklink, um negócio assim. A chave era que tá esse tcheco aí. Exatamente esse... Se ele tivesse ganho, ele estaria jogando contra o Djokovic. O Djokovic, Agora, eu não sei, o Belucci, ele não é um mau jogador. Joga bem, eu não sei se... Agora a expectativa é que o tênis dele cresça, né? Com a parceria com o Larry Passos. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que tem um pouco de paciência, eu senti um pouco de impaciência do jogo. Bem, não vou ser injusto não. Um jogo de 5-7, decidido no finalzinho, não vamos dizer que faltou paciência. Ele teve o jogo nas mãos por 2 ocasiões, quem acompanhou o jogo sabe disso, e desperdiçou. E quando a gente fala no tênis, desperdiçou, é você perder a chance de fechar o jogo mesmo, né? É um pouco complicado. Mas os demais, o Rafael Nadal vem aí de novo massacrando, não tem dificuldade com nada. Eu acompanhei o jogo do Wawrinka, que eu disse, contra o Roddick, que foi um massacre. Um jogo maravilhoso. Você está assistindo também, Paulo? Não. Você não gosta de tênis, né? Não, até gosto, mas não estou acompanhando. Eu estou na fase de tenista apaixonado. Eu, além de estar praticando tênis 3 vezes por semana, e estou praticando, porque jogar mesmo ainda não cheguei nesse ponto não. e tenho assistido os jogos. E passa horário 9, meia-noite e meia, 1h da manhã, 10 horas da noite, horário 9. Né? E no feminino, Carolina Wozniak enfrenta a italiana Francesca Schiavone. O jogo mais longo da história do tênis feminino foi ontem, 4 horas e 54 minutos.
das duas. Não foi das duas, foi da francesa. Você até pode a gente achar o nome da adversária dela, Paulo. Acho que a Rony venceu o jogo, mas um jogo extremamente disputado. Foi, 4 horas. Se eu não me engano, foi contra a Chrysler, não foi não? Não sei. A gente acha já aqui, vê contra quem que foi, mas foi um jogo fantástico. 4 horas. Para feminino, masculino, quando você fala em 4 horas, né, Paulo? Normal. Feminino, quando você fala em mais de 3 horas e meia, nossa senhora, quem que sobreviveu ali? Então, mas eu acho que foi interessante. Foi um jogão, eu cheguei a ver uma parte, não, reprise, não assisti o jogo delas. Mas foi um jogão. Aí ela vai enfrentar, ela vai jogar contra a Carolina Wozniacki, que eu disse, né? Aí já é pedreira, né? E a Wozniacki não pode perder, até porque se ela perde, ela corre de perder o primeiro lugar do ranking, exatamente. Na outra chave, Andrea Petrocchi contra a Nali. Aliás, a Nali tem crescido demais o tênis dela, está impressionante o tênis da Nali. O Paulo achou aqui, gente. Agora nós estamos conectados à internet, certo? Maravilhoso. Confirmando aqui então, foram 4 horas e 19 minutos. Foi o jogo mais longo do feminino. Olha as parciais. Olha só, 6-4, 1-6. Não, velho, me engano. 6-4. 6-4, 1-6. 16-14. Não assustem não, 16-14. 7-6, 6-7 e 6. Não, aí já é outro. Não, já acabou. Tá, são os 3 games dela, certo? Quer dizer, 16-14. Não falar mais nada, né, Paulo? 4 horas e 44 minutos. 4 horas e 44 minutos. É o jogo mais. Superam, né? O recorde anterior. O anterior era 4 horas e 19. Engraçado, no mesmo aberto da Austrália ano passado, né, Paulo? Interessante. Da Ivanagova, como é que é? Quem que jogou ano passado? Foi ela ganhou da Svetlana Kuznetsova e o recorde anterior era da Bárbara Zalanova Strikova, que derrotou a Regina Kulikova. A Carolina, a Nicole ama esses nomes, né, Nicole? Muito bom. Muito bom. E continuando, eu estava falando da Nali, que é a chinesa, que vai enfrentar agora nas quartas de finais a Andrea Petrocchi, que a Nali também está jogando um tênis de primeira, muito bom. Por enquanto, nenhuma surpresa, para mim está normal. A outra semifinal, o jogo da quartas de finais é a Agnieszka Radwanska, não é Radwanska que fala, não, é como está escrito. E a Kim Clijsters, não é novidade, a Petra Kvitova e a Vera Zvonareva. A Vera Zvonareva, ela vai tomar o primeiro lugar, eu acho, da nossa amiga Zvonareva. Ele está perguntando aqui, cadê as irmãs Williams? Impressionante, elas caíram antes das oitavas, elas não passaram das oitavas, elas perderam nos jogos eliminatórios. A gente pode até pesquisar, eu nem entrei nesse detalhe, porque as Williams, na verdade, vêm a uns 4 torneios que elas não passam para quartas de finais. Elas não estão arrumando. Elas ganharam, se não me engano, em dupla, as duas irmãs, inclusive, no ATP Finals de Londres no ano passado. Em duplas elas ganharam. Depois de lá para cá, elas não jogaram nada, não. Sem novidade, Paulo. O que você achou? E o tênis é aquilo, né? É lindo de se ver. Feminino então? Sabe, no último jogo que eu assisti da Wozniacki, ela estava com um vestidinho que foi a gozação do início ao jogo, um bordadinho, sabe, uma coisa bem diferenciada, é uma coisa até meio feia, mas fazer o que, né? Bem, e no próximo bloco, Copa São Paulo de Futebol Júnior e Torneio Sub-20. E até aqui, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Bem de volta. Olá, estamos de volta. Futebol. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copinha. Flamengo vence Desportivo nos pênaltis e vai à final da Copinha. Com um gramado em péssimo estado, time carioca volta a decidir a competição após 90 minutos de jogo bastante movimentado.
O estádio Nicolau Alain, em São Paulo, estava com um gramado em péssimo estado. Ele estava cheio de buracos, tapados com areia. Durante todos os 90 minutos, o jogo foi sem gol. O Flamengo derrotou o Desportivo Brasil por 3-0 nos pênaltis e garantiu vaga para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo vai enfrentar o Bahia para saber quem decidirá a taça na final. Nicole, de novo saiu o seu borrado aqui. Você me faz gentileza e o ouvinte me desculpe, por favor. O Flamengo ele vai enfrentar o Bahia, né, para saber contra quem ele vai decidir a taça nacional em São Carlos. A decisão será nesta terça, data do aniversário da cidade de São Paulo, lá no Pacaembu. O time rubro-negro chega à final pela segunda vez na história da competição e tenta o bicampeonato. O time conquistou o título em 1990. Foi em 90 o último título. Foi ontem mesmo. Tanto tempo, não, só 21 anos. E aí por isso que o pessoal fala que após 90 minutos, quase dá para entender, após 90 anos, né, Paulo? O Flamengo nem disputava a Copinha, né? Por briga de empresário. Briga de empresário, ele ficou acho que uns 3 anos sem disputar a Copinha. Ou mais, eu acho que foi mais de 3 anos. E por isso não ganhou mais. Ah, tá. Né? Uma alusão aqui aos flamenguistas, né? Certo. Bem, Então tá. nesse campeonato, nessa Copinha, o Flamengo está com um time interessante, Paulo. Eu gostaria até que o Carlos Henrique estivesse aqui, o nosso ilustre professor Carlos Henrique, mais conhecido pelos alunos da Unifei como Bloquete. É Bloquete mesmo? Não sei. E eu um flamenguista, entusiasta, um super flamenguista, não que eu não seja um flamenguista, mas no momento apenas, né, comentar. O Flamengo eliminou o Cruzeiro e São Paulo, né? Que são conhecidos por terem grandes divisões de base. E depois disso acho que virou favorito, né? Sim, e até porque o Cruzeiro e São Paulo entraram favoritos, tinham grandes times, excelentes times. O time do Cruzeiro vinha para ser campeão da Copinha. O Flamengo teve uma dificuldade enorme para derrotar o Cruzeiro. Não foi diferente contra o São Paulo. E aí jogou um jogo nas oitavas contra o campeão BH, que foi o Curitiba. Não, o Coxa, o Curitiba. As quartas de final. E ganhou um jogo difícil novamente, mas um campeão atual de sub-20, que era o Curitiba. E também favorito ao título. Pegou aí agora no jogo um time empresa, né? Um dos poucos do Brasil, né? O time da Grife, não, da Traffic, né? Patrocinadora do Flamengo, inclusive, né? Os caras erraram todos os pênaltis, né? Nenhum, eles acharam que ganharam no jogo, não vão treinar pênalti, não. O último pênalti que o rapazinho errou, não vou lembrar, mas ele me lembrou o Baggio na Copa de lá. Ele chutou, o pessoal está procurando a bola até agora fora do estádio. Ele caprichou muito para chutar para fora. E o Bahia, né? Bahia é surpresa, né? Bahia bate o América e vai enfrentar o Flamengo na final do Copinha. Em São Carlos também, aniversário de São Paulo, né? E o Bahia, uma surpresa porque eu apostava no América. A América veio arrasando todo mundo, um time bom, com toque de bola. Não pegaram chuva, o campo que eles jogaram, Bahia América, um campo excelente. E o Bahia toma um gol, o América, né, toma um gol e perde a oportunidade de disputar aí uma final de Copinha, que o América precisava disso, eu acho, porque o time está voltando, o time titular, o time profissional está voltando para a primeira divisão, né? Então para ele era bom começar ganhando uma sub-20. No Mineiro, se eu não me engano, eles não estão nem disputando a segunda divisão, a primeira. Eles chegaram a ser rebaixados. Eles não estão disputando, se eu não me engano, a primeira do. Então é complicado, né? América de Minas. Então, quem corre o risco de ficar na mesma situação é o Vasco, né? Carioca, o campeonato carioca é uma maravilha, né? Os resultados do campeonato carioca esse final de semana. Vamos começar pela notícia interessante do campeonato carioca, né? Vasco, vamos achar o Vasco aqui. Quer ver? Placarzinho tranquilo. Perdeu um time conhecido, um dos melhores times do Rio, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Veio para a primeira esse ano, né?
Nova Iguaçu não estava na primeira divisão. Esses times pequenos do Rio, pra mim, são todos iguais. Eles treinam o ano inteiro, cara, para disputar o Guanabara e o Carioca. Não dá para comparar os times pequenos do Rio com os times pequenos de São Paulo. Mas o time do Vasco, pelo plantel que tem. Surpreende do Vasco, o time do Vasco é fraco, todo mundo sabe, mas fraco ao ponto de perder para esses times aí. Detalhe, Paulo, o Vasco jogou 55 minutos com um jogador a mais. Ao final do primeiro tempo, faltando 5 minutos, o Nova Iguaçu teve um jogador expulso e jogou 10 minutos finais do primeiro tempo e jogou mais o segundo tempo inteiro. Tem alguma coisa errada lá. O time não é tão ruim. O Carlos Alberto saiu machucado. A sombra do Eurico ainda plana muito por lá. É vestígio do Eurico ainda. Ah, com certeza. Tem alguma coisa acontecendo. Há uma gozação quando o Flamengo começa a rezar uma missa, benzer campo, mas o Vasco tá precisando, viu? Tá precisando, mandar uma bênção ali, correr atrás de umas velhinhas pretas ali, um frango, mas tudo bem. Olha, o Nova Iguaçu ganhou de 3-2 do Vasco, o Resende empatou com o Americano, a Volta Redonda perdeu para o Boa Vista. O Volta Redonda, aqui só para entender, é a minha decepção. Eu assisti o jogo do Flamengo, até por ser flamenguista, contra o Volta Redonda, e eu apostei, falei, não, Volta Redonda vai dar trabalho para todo mundo. Tem jogadores lá, tipo o Jean, que já jogou no Flamengo e no Vasco, é conhecido. O próprio Lopes, que jogou no São Paulo, se não me engano. No São Paulo não, mas no Palmeiras, jogou no Sul, se não me engano, jogou no Flamengo. Então é um jogador conhecido, tem um meio de campo bom, e aí vai e perde pro Boa Vista. Surpreendente, eu achei o resultado, né? O Botafogo, com a ajuda do zagueiro, o zagueiro do time adversário meteu 2 gols pro Botafogo, o Botafogo foi e conseguiu ganhar. Bem, esse é o resumão do Campeonato Carioca, que eu acho que até você tem uma certa razão, é resumão mesmo, né? O Campeonato Carioca não dá pra você falar muita coisa, né, Paulo? São 4 times só disputando, né? Então você tem que falar, Botafogo. Só resultado dos 4 ali. O Botafogo tá engraçado, a cada rodada o Joel arruma uma briga com o Louco Abreu. Você chegou a ver agora, né? O Louco Abreu falou mais algumas declarações polêmicas, né? Com relação à forma com que o Joel está escalando o time, a forma que está jogando, o time é muito retranqueiro, tem coisa do Joel, né? E o Joel é técnico, né? Essa do Louco Abreu, eu ouvi uma boa esses dias, que o Botafogo tem o Somália, o Jobson, depois o Louco Abreu. O Louco Abreu ainda. Boa. Pô, você tem Somália, tem o Jobson, e aí o Louco Abreu ainda. Mas o Somália saiu? O Somália, ele tá no time, mas eu acho que ele tá afastado por... Ele não sabe o que faz. Por fim de sequestro. É desvio de conduta, isso? O que é isso? É desvio de conduta, né? Sim. Olha, o jogador de futebol, uma pessoa que tem que passar responsabilidade, é referência para muitas crianças. Um papelão desse. Brincou com coisa séria. Olha, e ele pegou, deram uma chance de ouro para ele, porque ele não vai responder criminalmente, porque é crime, né? Ele vai pagar as famosas cestas básicas, né? E tá perdoado, né? Tá perdoado. Não é chance de ouro não, isso aí é Brasil mesmo. Isso é o mundo dos esportes no Brasil. Como que as coisas giram aqui? Não, é impossível que ainda aconteça uma situação dessa, né? O Louco Abreu, ele tá querendo sair do Atlético, do Botafogo. A verdade é essa. O jogador, quando ele começa a criar polêmica, já tem boato na internet, nos sites aí, dizendo que o Louco Abreu já está acertando transferência para um time. Eu não sabia que isso ia acontecer, só que o jogador não sabe sair por cima. Né? Eu acho o Jonas teve uma briga terrível esse final de semana no Grêmio, com a torcida, partiu para a ignorância com a torcida. O torcedor vai falar mesmo, é o papel do torcedor, é o papel nosso aqui, né? Eu não vou vir aqui para falar bem do jogador, claro que vou, né? Mas também vou ter que criticar as atitudes do Jobson, vou ter que criticar a atitude do Somália, né? E assim como eu estou criticando, sim, a atitude do Louco Abreu. Eu acho que ele não pode criticar a forma do técnico jogar. Então ele para de jogar bola e vai ser técnico. Olha, é muito mais fácil o jogador falar, nós perdemos e quem tem que explicar é o técnico, ele que é no time, acabou.
Aí eu acho que o Joel nem ia sentir mal com as declarações. A partir do momento que você falar, ele está armando o time errado, está errado, ele não pode fazer assim, eu acho que as declarações, por mais que depois ele voltou na imprensa, não, o pessoal não me entendeu, sabe o que quer? Eu não falei que o cara era um retranqueiro, não, só falei que ele só joga para trás. Né? A primeira coisa que ele grita é recua, né? Não é isso. Basquete americano, defense, né? Defesa. E no basquete o ponto se ganha com a defesa, né? No futebol não. Se só defender, você pode no máximo empatar. É brincadeira. Uma vitória valendo 3 pontos não resolve nada. Nada. O Flamengo tá jogando o arroz com feijão. Vamos falar aqui. E o Ronaldinho é o estranho quando ele parece que é o marketing que vai escalar ele. Mas ele ainda não deu ainda dinheiro suficiente para ser escalado. Não é o Lucha falou que escala ele. Eles fizeram um gráfico econômico, na hora que atingiu um percentual lá que, com uma aparência boa, aí o Ronaldinho estreia. Acho que vai esperar vender patrocínio de um jogo, uns negócios desse. Dizem que é na quarta rodada, acho que dia 7 de 6 ou 7 de fevereiro agora. Mas isso eu disse, né? Eu acompanho as entrevistas dele, o técnico falando, ele treinando lá, está mais em forma do que eu. Fácil. Não, mais do que o Ronaldo ele tá, do Corinthians. Não, sim. Aí, para você elogiar a pessoa, você tem que colocar uma coisa bem desastrosa perto. Não, mas ele tá com preparo, parece, aparentemente em dia, não tem por que não jogar bola não. Assim como, parece que o Thiago Neves não foi escalado por problema de documentação. O Ronaldo também tem alguma coisa de documentação, mas eu não sei se é isso que está impedindo escalar ele não. E eu acho que está tranquilo. Agora, ex-melhor do mundo, São Paulo também tem agora, né? Rapaz. Aqui, ó, o São Paulo ganhou novamente no final de semana, não? Perdeu, derrubou todo mundo no bolão. Tinha 100% dos palpites para a vitória de São Paulo. Foi São Paulo. São Paulo jogou contra quem? Isso eu não tenho aqui. Perdeu com a Ponte 2-1, não foi isso? 1-0, né? O interessante é que deu 100% de palpites para a vitória de São Paulo, e o Santos, desde a primeira rodada do bolão, tem 100% também. Todos os jogos, 100% aposta no Santos. Pelo menos esse está ganhando ponto. As minhas apostas do Santos vai ser sempre, até o final do campeonato. O que me assustou nessa última rodada foi que todo mundo jogou que o Santos ganhou 3-1. E o Santos? Olha isso, ó. 3-1. Que isso? Acho que teve 8 ou 9 palpites de 12, todo mundo fez 3-1. Ixi, Maria, e o Santos foi o Santos foi 4-2. 4-2. Quebra um pouco a perna do torcedor, né? Mas o Santos não dá para apostar menos gol. O time joga, ao contrário do diz o Louco Abreu, não sou eu. Ele joga mais assim para fazer gol, né? Ao contrário da retranca. Ao contrário da retranca do Botafogo. Que aliás, o Botafogo ganhou o jogo, eu não estou com o placar aqui, mas se você olhar aí, eu acho que foi 5-2, né? Não, foi 5-2, mas com 2 gols contra, né? E só depois que fez os 2 contra é que começou a jogar bola, né? Então o time adversário ajudou pra caramba, né? É um jogo difícil. O Fluminense ganhou. O Fluminense deu mais uma goleada, né? Então o time vem bem aí também. Contratou bem, né? O Fred tá jogando porque ele sabe jogar. Só a dúvida é até quando, né? Porque o Fred é assim, né? Eu vi numa reportagem agora que ele voltou de contusão, que ele está voltando, que ele está com 20% só no potencial de uma das pernas, que é a perna que foi machucada. Então ele tem que atingir 100% da perna para igualar as 2 pernas. E não tem uma pré-temporada com tempo hábil para isso. Se você pegar um fisioterapeuta, o que dizem aí nas rodas, não como médico eu estou falando, que um ligamento, um estiramento como esse do ganso, por exemplo, o jogador até volta com 6 meses, mas o nervo que tira e coloca no lugar do ligamento, ele leva no mínimo 1 ano para virar lugar, porque ele vira ligamento depois, mas leva 1 ano. Quer dizer, 6 meses o cara recupera jogando. E aí depois eles criticam o Ronaldo Gordo, que ele se machuca demais, pô. Não tem nem o cara se recuperar. É um absurdo. Mas aquele peso todo no joelho, tortura, hein? Não, o Ronaldo não tá tão pesado assim. Acho que se ele emagrecer uns 30 quilos, ele chega a 100. É impressionante.
Tem um amigo meu mais gordinho que falou que o sonho dele era ter corpo de atleta e graças ao Ronaldo ele realizou o sonho. É ponto de vista. Nessa vida, Paulo, tudo é questão de ponto de vista. Você olha pro Ronaldo e fala, gente, como eu tô bem. A minha felicidade, nossa, tô me sentindo tão pesado. Depois do almoço de domingo, eu vou assistir o jogo do Corinthians no domingo à tarde. Né? Aliás, falando de Corinthians agora, que de novo decepcionou sua torcida, né, nesse final de semana. Tem uma pré-Libertadores. E tem uma pré-Libertadores agora contra o Deportes Tolima. Será que o Tolima é o novo Mazengue? É quarta-feira, né? E na verdade estreia o Grêmio agora também joga já essa semana, né? O Grêmio joga o Corinthians, né? E não, os dois brasileiros só para disputar são os dois, né? Que já vão jogar agora. O Roberto Carlos, em uma declaração, disse: não, nós estamos nos preparando, é só para Libertadores, esses jogos que nós empatamos aí, não tem problema não. Nós vamos arrasar o Tolima. O jogo é em São Paulo, né? Primeiro jogo. Eu não conheço Deportes Tolima. Acho que nunca um time brasileiro caiu nessa fase, né? É difícil, né? O jogo é complicado, porque vai jogar um jogo. Não, quando você pega os melhores times de Bolívia, Peru, esses países, costuma ser fácil. Quando você pega o último classificado deles para a Libertadores, é mais fácil ainda, né? É o famoso chocolate, não tem desculpa nenhuma para o time não ganhar, né? É brincadeira. Já que você falou aí que você pega em Bolívia, rapaz, a Nicole vai ler para mim uma última notícia, que é do torneio Sub-20, é o campeonato sul-americano Sub-20, que vale vaga para as Olimpíadas. E o Brasil está indo bem, né, Nicole? Lê pra gente aí essa notícia. Um pouco de vergonha, né? Na última partida aí teve racismo e foi um empate que completou aí a viagem desastrada da seleção do Sub-20 lá pelo Peru. A seleção brasileira ela teve um fim de semana desgastante, com viagens intermináveis pelo deserto do Peru e amargou um empate por 1-1 diante da Bolívia. Passou pela violência do racismo sofrido pelo atacante Diego Maurício. O técnico Ney Franco já havia manifestado a sua insatisfação pelo fato da equipe ter que se deslocar de Tacna para Moquegua. Os rivais do Grupo A, por exemplo, como Argentina e Uruguai, realizaram toda a campanha do Sul-Americano Sub-20 na cidade de Arequipa. Como não poderia mudar a tabela, o jeito foi pegar a estrada. Durante a partida, o sol estava escaldante, fazia forte calor e a seleção brasileira abusou dos erros e empatou com a Bolívia por 1-1, mesmo com superioridade técnica sobre o rival. De quebra, ainda viu o atacante Diego Maurício ser insultado pela torcida peruana, que entoava sons imitando aos de um macaco. Uma clara demonstração de racismo. A cultura local encara o fato apenas como brincadeira. A viagem só não foi pior porque a seleção brasileira conquistou vaga antecipada para o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Dessa forma, o time de Ney Franco volta a campo terça-feira, à meia-noite e 10 minutos, horário de Brasília, contra o Equador, apenas então para cumprir tabela. Vergonha, né, Leandro? Demais. Ô, Paulo, são três coisas aqui que eu tenho que falar. Primeiro, racismo. Segundo, empate. Terceiro, jovens de 17 anos, nas palavras do técnico, achar cansativo viajar quilômetros para jogar bola. O racismo, eu costumo dizer o seguinte, o torcedor de futebol, não, na Europa isso é constante e tapa-se os olhos para isso, né? Brasileiros já sofreram racismo lá, o holandês Seedorf teve que sair do campo uma vez por problema de racismo no jogo. Então eu acho que isso... E outra coisa, uma confederação, um país, dizer que isso é uma coisa que não era racismo, que era normal. Pô, vem cá. Não, o país tem que ser, a confederação tem que punir sim a organizadora do torneio, ela tem que ser notificada, isso tem que ser levado a sério. O racismo é uma coisa que, independente se é racismo por cor de pele, se é por situação financeira, não interessa. Né? Eu acho que isso no futebol, em qualquer esporte, não existe isso. Agora, rapidamente, né? Depois eu vou deixar para você falar das três também, Paulo. Se você tiver uma quarta, melhor ainda. O Brasil, ele sabe que vale vaga olímpica. É uma coisa que o brasileiro nunca teve. Nós estamos aí, como você disse bem no último programa, Paulo, com a melhor seleção sub-20 que eu já vi também nos últimos tempos. Pô, jogar com o time da Bolívia e empatar, eu não sei, eu acho que o pessoal
É bom para a criançada ficar esperta, é feio. Né? E por último aqui, aí eu vou voltar lá na primeira matéria, e como é que eu vou poder falar aqui que o Holyfield está lutando, gente, 48 anos. Moleque de 17. Então... Poxa, não dá para falar que vai estar cansado da viagem, porque não justifica, não justifica. Não, esse empate é... Eu vi o jogo ontem, por exemplo, mandou um monte de bola na trave, e foi uma certa displicência também, achar que podia ganhar o jogo a qualquer momento. Né? Esse é o mal da criançada. O Neymar é típico isso. O Neymar é um cara que é bom de bola, é indiscutível, um craque de bola. Eu acredito que quando ele amadurecer mais, ele vai ser um Zico da vida, né? Eu nem posso comparar com ele, eu não gosto de comparar ele com ninguém não, né? Os argentinos chamaram de Neymar Maradona. Mas eu acho que ele está muito longe de Maradona, de Zico, de Rivelino, de Garrincha, então aqui longe. Eu não vou nem tentar falar que ele está perto de Pelé, né? Porque ainda chegaram a falar isso. O Santista adora comparar todo mundo que passa lá com Pelé. Robinho Pelé, Neymar Pelé, é do Santos é Pelé. Acho que o Pelé, coitado, ele vai ter que pular adotar uns 5 filhos com o nome de Pelé. Fazer um clone. Não dá, né? E a criançada que você falou. Essa seleção sub-20 ela é o combinado São Paulo mais Neymar, né? São Paulo mais Neymar. Ontem teve uma hora que tinha 5 jogadores e meio do São Paulo. Então, meio é o que está brigando na justiça. É o meio que está brigando na justiça, né? E é interessante. Eu acho que o time é fantástico. Isso é bom para o São Paulo, né? Ter um time... Mas mexeu tanto na base que uma hora tinha que sair o resultado, né? Eu estou satisfeito, Paulo, novamente com o que o Flamengo veio fazendo nessa copinha, exatamente por isso. Há muitos e muitos anos atrás, como diziam, a long time, isso lá, né? Darth Vader e Star Wars e tudo mais, o Flamengo, de 75 a 88 mais ou menos, era uma escola, todo mundo era da base, os craques de bola eram da base e fazia jogador todo ano. O São Paulo veio fazendo isso, o Grêmio faz muito isso, o Inter faz, o Corinthians tem uns dois, o Santos tem um plantel de base fantástico, o Cruzeiro, né, que são os times, e aliás são os times que ganharam as copinhas, né? E o Flamengo hoje está conseguindo isso aí, apesar que o Rafinha veio do CFZ, né, que para mim é o craquezinho ali do time do Brasil, ele veio do CFZ. Então eu acho o seguinte, por exemplo, essa seleção sub-20, ela me lembra muito lá na época do Santos, quando o Brasil foi jogar a Copa. Era o time do Santos disputando a Copa do Mundo, né? Era Botafogo e Santos, né? Que era Garrincha, Milton Santos, e vinha pro Santos depois Pelé e companhia limitada. Eu não vou lembrar todos os jogadores não, mas era basicamente Santos e Garrincha. E esse do time da Sub-20 nossa tem um flamenguista só. Tem dois. São dois. É o Diego Maurício e o lateral direito, que é Galhardo. Bom de bola também. Os dois são muito bons de bola. Eu não assisti o jogo inteiro não. Eu vi um pedacinho do jogo só e eu vi que o Neymar nesse jogo ele não conseguiu jogar como nos outros jogos não, Paulo. Eu senti ele um pouco mais... eu acho que foi essa questão de achar que podia ganhar a qualquer momento, foi do regulamento do torneio não motiva, né? Você tem um grupo com 5 times, classificam 3, faltava 2 jogos, eles precisavam empatar com a Bolívia para buscar. Nós comentamos isso no outro programa, que é como uma copinha, né? 97 times, um mês disputando, joga o time do Iapoque contra o time do Chuí. E aí vinha aquele time que você nunca viu falar na sua vida. Inclusive então, a Federação Paulista de Futebol para montar campeonato é um fracasso, né? Porque as normas, o regulamento do Paulistão esse ano é ótimo, né? A hora que a copinha esquenta, o Paulistão começa e ninguém fala mais da copinha. Muito bom. Junta tudo. E eu estava vendo numa coluna do Paulo Vinícius PVC. Paulo Vinícius Coelho, da ESPN, ele fazendo uma crítica veemente da forma que vai ser disputado o Paulistão esse ano. Se eu não me engano, classificam 8, né? E o primeiro pega o último, né? E aí é ponto corrido. E é um jogo só. E é um jogo só. E ele falou o seguinte, olha, na ocasião o Santos classifica em primeiro.
O São Paulo, não pegar o São Paulo, o São Paulo vai o Palmeiras, né? O São Palmeiras. Mas oitavo, o Palmeiras classifica em oitavo. Ótimo. O Santos vai estar disputando Libertadores. O Palmeiras nada. E um joguinho só. E um joguinho só. Aí o Palmeiras vai lá, lógico, E com o time titular e ganha do Santos. Isso, ali colhe ali, ó. Palmeirense roxo, né? A mesa bem, né, bem dividida, né? Temos aqui uma palmeirense, 2 São Paulinos e um feliz da vida flamenguense. Mas, Paulo, eu acho o seguinte, essa disputa em um jogo só, numa disputa de oitavos de final, de quartas de final, que no caso vai ser quartas de final, né? Porque classificam 8 primeiro e vai. É injusta. Concordo com o PVC. E não só concordo. O pior de tudo é você fazer 19 jogos para chegar nessa fase. Isso é terrível. Porque até no esporte há primeiras prioridades. O Bernardinho ano passado foi criticado na disputa do Mundial porque ele não entregou o jogo. Ele entrou com um time diferente para perder. Mas ele não entregou o jogo. Ele só improvisou o levantador. Exato. E era só para não. De certa forma, isso. Para não. Mas, Leandro, será que dessa questão do Paulista aí, será que o problema maior não é assim no calendário de uma maneira em geral do futebol brasileiro, por isso que acaba ficando um pouco. O Williams, eu tô para. Tem um nosso amigo, o professor Fred Leite Siqueira, que faz o programa de economia na rádio. Ele vai voltar aqui, com certeza, logo após as férias dele, agora em fevereiro. E ele tem um prospecto, um estudo que ele fez sobre o calendário, sobre a organização do futebol no Brasil. E o que acontece? O futebol no Brasil não é organizado, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, campeonatos regionais, Copinha, aí vem lá os outros torneiozinhos aí, né? Olha, eu falei 6 torneios em um ano. Na Europa tem 2 no máximo, né? Os times lá. Então, realmente o Brasil precisa estudar isso, né, Paulo? Eu acho que é difícil você querer acreditar que da forma que eles vendem. O jogador tem razão em reclamar às vezes. Um pouquinho, né? Ganhando 1.800.000, Ronaldinho, né? Dá para reclamar. Eu podia ganhar só 1.200.000, jogar só 2 vezes por ano, né? Mas tudo bem. Ronaldinho é um caso da parte. Eu acho que o Brasil ele tem obrigação de chegar na final da Sub-20. E até porque se quiser disputar uma medalha de ouro ali, futuramente, né? Deve ser sistema de hexagonal final, né? Aí vai ser o hexagonal. É ponto corrido. É ponto corrido, não tem. A disputa dessa seleção é confusa também, não é nada assim muito tranquilo, não. Você tem que pegar a internet, vamos abrir aqui a página, estudar, fazer um caso a caso. Ô Paulo, Corinthians vai disputar Libertadores, já temos lá, alguns times já estão lá. Tem favorito aí para Libertadores? O São Paulo não está esse ano. Que é raro, né? eu já fui no calendário. O que é incomum, desde 2004, 2010, 7 participações seguidas. Eu acho que é o que mais participou nos últimos 20 anos. Eu acho que mais participou, que mais ganhou. Que mais ganhou. O São Paulo, nós já comentamos aqui, é um time que, primeiro, ele tem o que falta para os outros, que é uma estrutura muito boa. Né? Ele tem planejamento, organização. E eu acho que... Vamos ver. Essa pré-Libertadores é praticamente impossível o time brasileiro ficar de fora. Não dá. O Corinthians decide fora, né? Não dá, só se... O Grêmio decide em casa, o Corinthians decide fora. Mas é muito fraco. O time de Deportivo Tolima, William. Eu acho isso aí. Não que eu tô querendo secar, mas eu acho que tudo pode acontecer. O torcedor é ótimo. Eu tô querendo secar, mas eu acho que não pode acontecer. Olha, vamos lá. Eu penso o seguinte, eu acho que dos times que vão disputar a Libertadores, eu acho, é uma opinião básica, né? O próprio Inter e o Santos. Eu acho que são mais mas o Santos, se vier, não vai manter. O Ganso não fica no Corinthians, no Santos não. Até o meio do ano ele deve ficar. Será que fica? Tá voltando de contusão. O clima tá pesado lá, as críticas que ele fez aí a respeito de... Até porque ele tá meio... em cima do Neymar também. E o Neymar tá ganhando 500 mil, né? E o Ganso ganha 160.
Né? Sim, Eu vou que ficar diferença de até futebol, quando eu né? vou ficar fazendo esse rapazinho ganhar mais do que eu aí? verdade. Aí o pessoal lembra da Garrincha e Pelé, né? Não dizendo que o Pelé não foi um grande jogador, mas a maioria dos críticos dizem que o Garrincha fez o Pelé, né? Eu sou adepto desse crítico. Eu acho. Paulo, estamos chegando mais a um final de programa, divertidíssimo, animado com a presença do William. O William que vai voltar aqui para a semana que vem. Nós vamos trazer aqui algumas notícias sobre o basquete da NBB e também da NBA, que está a todo vapor, né? E o William é um apaixonado pelo basquete, não só nacional como internacional. Com certeza. Eu também gostava mais quando o Jordan jogava. Né? Eu sou um pouquinho mais antigo, né? Eu sou da época do Jordan. Até porque quem viu o Jordan jogar vai demorar para gostar de basquete assim, igual o Jordan jogava. E eu vi o Oscar também, né? Então eu tive dois momentos bons, né? Apesar que o Oscar, há uns 4 anos atrás, não me deu alegria sendo campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Então, basquete é bom. Eu gosto demais de basquete. O Oscar bateu o recorde do Holyfield, não? Ele jogou bastante. E interessante, o Holyfield, eu acho que é uma matéria interessante. A gente não está aqui criticando as pessoas que gostam de praticar esporte, mas tem que manter a coerência. Algum esporte, por exemplo, o boxe é um esporte que não dá para você investir com uma certa idade. A Fórmula 1, ela provou isso para o Schumacher, que o cara com uma idade igual ele tem, o reflexo não é o mesmo mais. Eu acho que não é só questão de equipe, nem de regulamento não, viu, William? Não. Eu acho que tem a questão que o reflexo seu não é mais o mesmo. Você dirigir um carro a 300 por hora exige muito, fisicamente, mentalmente. E o cara não quer se arriscar mais, né? Não, pra que eu vou entrar numa curva Tá aí? rico. Ele só quer tirar o Rubinho fora, até joga no muro, mas o Rubinho, até nós brasileiros, tem hora que quer tirar. Então eu acho que não vamos criticar o Schumacher, não, que o Rubinho irrita muita gente. Não é o Schumacher que não vai se irritar com ele, não. E o Holyfield foi, eu já tinha certeza, né? Semana passada eu fiz comentário, ele podia ter mantido lá. Holyfield volta como empresário de um grande lutador, não sei quem, né? Ele não precisaria voltar tentando lutar, não. Aos 48 anos eu acho desnecessário. Ele pegou um atleta de 38, e quando ele pegar um de 30? A menos, né, Paulo? Que eles criam uma divisão exclusiva, como você disse pra ele, né? Vamos criar uma federação. Federação Holyfield. Campeão ele. Contra quem lutou? Tiozinho do internato dos velhinhos, né? Pessoal, muito obrigado. Os ouvintes, eu agradeço a paciência mais uma vez. Estamos abertos aqui aos comentários, às críticas, aos elogios mais ainda, né? Paulo, obrigado de novo, né? Valeu, né? Amigo. William, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E eu vou contar com você sempre aqui para colaborar com a gente no programa. Vitória, um beijão, muito obrigado e até semana que vem. Segunda-feira que vem tem mais, então, 3 da tarde. E quem quiser conferir o vídeo da programação de hoje, né? Se gostou do programa, quer falar com seus amigos, acesse o site da Atlética. Paulo, passa pra gente, por favor. atleticonfeio.com. Amanhã à tarde o vídeo tá lá. Outra coisa, não vamos esquecer não, eu tô aqui até meio sem graça, não falei do bolão do Paulistão, né? E eu sou líder do Paulistão, né? Tudo bem que o Paulo aparece junto comigo aqui, mas eu vou falar que eu sou o líder. E detalhe, sem ganhar nenhuma rodada por pontos. E convidando, né, Paulo, os ouvintes que ainda não estão participando para vir participar. Tá divertido, né? Tá muito divertido, muito divertido. A gente conhece pessoas diferenciadas. Temos uma concorrente aqui de peso, né? A Tati Sugiyama. Parabéns, Tati. Tem demonstrado que entende de futebol, hein? Tá vendo? O aventamento dela, ótimo. E não deve ser palmeirense, não. A Nicole tá com raiva de mim. Não, com certeza é palmeirense. Entende de futebol. Bem, um abração, tchauzinho e até semana que vem para todos. Você que está curtindo a Rádio Universitária, então continua no